Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por Deus ter nos dado essa oportunidade. E vamos aproveitar uma oportunidade única em nome do Senhor Jesus. Bora cantar o hino de número 185 em nome de Jesus. E enquanto nós estiver cantando, você que trouxe o dízimo, a oferta para devolver, você vai devolver e com alegria, nada com tristeza, porque Deus não está lhe obrigando, ninguém está lhe obrigando, ninguém está nos obrigando. Então precisamos ter no coração uma alegria. Se vai fazer alguma coisa para Deus, vamos fazer com alegria. Bora cantar o hino de número 185 em nome de Jesus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande, glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. Engrandecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Malaquias, louvado seja Deus, no capítulo 3 e do versículo 7 a seguir. Foi a mensagem que o Senhor nos deu hoje aqui pela madrugada, quando estávamos orando aqui hoje pela madrugada, pedindo a Deus uma palavra para hoje à noite, e foi esse texto que o Senhor colocou no meu coração. E por isso vamos falar desse texto da palavra de Deus e vamos aprender e vamos guardar em nossos corações. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, louvado seja Deus, capítulo 3, do versículo 7 a seguir. Quem encontrou diz amém. Que diz assim a palavra de Deus: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Curva a sua cabeça, feche os olhos e solta a sua voz agradecendo a Deus pela palavra lida. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, o teu Filho amado, oramos ao Senhor para te agradecermos pela palavra lida e para te pedirmos que abra a porta da tua palavra. Deus, abre a porta da tua palavra e me ajude a ministrar a tua palavra nessa noite. Joga toda a obra do mal por terra e abençoa ricamente. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja Deus. Antes de nós meditarmos, antes de nós começar a meditar na palavra de Deus, bendito ao nome do Senhor, nós estamos numa semana chamada Semana Santa dos Católicos. E a Igreja de Jesus na Terra, os católicos, eles fazem memória da morte de Jesus, recorda a morte de Jesus, comendo, se alegrando, fazendo banquetes. É tanto que nessa semana o peixe é caro. E aí outros bebendo bebidas alcoólicas e um monte de coisa. Achava engraçado desde eu pequeno que dizia que não podia abrir o bar, mas a porta do fundo ficava aberta. E aí o dono, é os dias que os donos de bar mais fazem dinheiro, porque aí eles fazem o tal do amargo. Colocam umas raízes lá na cachaça, raiz de pau, e aí é o amargo. Então isso é uma tradição que fere a santidade de Jesus, porque no dia que Jesus morreu, porque eles dizem que foi nesse dia, que eles não têm certeza, qual foi o mês e o dia que Jesus morreu. Aí um ano é março, outro ano é abril e assim vai. E então eles têm essa tradição, e essa tradição é para ferir a santidade de Deus. Grave isso aqui, é para ferir a santidade de Deus. Nesse dia, se Jesus tivesse morrido mesmo nesse dia, era para a gente estar fazendo um pranto, um choro, era para a gente se entristecer, porque Jesus morreu crucificado, Jesus morreu sendo massacrado. E aí, como é que eu faço uma festa, um banquete nesse dia? Então eles fazem, nós não fazemos. Aí eles fazem toda aquela coisa dizendo que é santidade, que aconteceu muita coisa, que se tira leite da vaca na sexta-feira, que sai sangue, não sai leite, sabe? Um monte de coisas. E isso, eu já tirei leite na sexta-feira e não dá nada, sai leite mesmo e é branco. Então eles fazem, a Igreja Católica fez isso. Você entendeu? Uma tradição da Igreja Católica, uma tradição errada, que fere a santidade de Deus, que faz uma apologia à vaidade
a come-se e bebe, a bebidas alcoólicas, a festa. É muita miséria que acontece nesses dias. Se você for ver quantos acidentes aconteceu sexta-feira passada no Brasil, você vê aí sexta-feira da paixão deles, quantas pessoas morrem em acidente. Por quê? Porque se sexta-feira passada eles beberam 1.000 litros de cachaça, sexta-feira que vem vai beber 3, 4 mil litros de cachaça. Então eles vão ingerir mais bebidas alcoólicas e o risco de acidente vai lá para cima. Pesquisa e vê quantas pessoas morreram de acidente sexta-feira passada e quantas vão morrer sexta-feira agora. Certo? Então, porque muitos deslocam, vão para o interior e vão beber, e aí nessa volta só a misericórdia do Senhor, só a misericórdia de Deus. Então você crente nesse dia, tenha consciência de não entrar na tradição desse povo, ficar na sua posição e defender a tradição certa, que é aquela tradição que não fere a santidade de Deus. Mas se você quiser fazer, fica à vontade, você tem o direito, você é livre, e depois você se acerta com o Senhor Jesus, viu? Depois Deus acerta com a sua consciência, porque às vezes, uma vez eu falei para uma irmã, falei na igreja, no dia de mês de junho, você entendeu? Outra tradição errada da igreja católica, porque foi a igreja católica que inventou o São João, e aí virou essa bagunça. Então naquele dia foi o dia que João Batista morreu. E como é que eu saio para uma festa, para dançar, para beber bebida alcoólica, para isso, para aquilo, para me alegrar, isso e aquilo? Em outras palavras, eu estou dizendo que eu estou me alegrando na morte de João Batista. E a morte do profeta foi uma morte cruel. Então eu preciso ter consciência como crente, como servo de Deus, para não fazer apologia a tradições que ferem a santidade de Deus. Então vamos tomar cuidado. Aí eu falei, não fica comendo canjica não. Aí a irmã chegou na casa de uns parentes meus lá e disse, ele quer mandar. Eu não quero mandar ninguém, eu não mando nem na minha vida, quanto mais na vida dos outros. Meu dever é só ensinar e dizer, fica entre vocês sua consciência. Se acerta, Deus acerta com a sua consciência, cuidado. Então, aí ela foi comer canjica e tal. No outro dia, a menina dela caiu em cima de uma caixa de um banheiro, aí caiu em cima dos ferros, e esses ferros abriu a perna da menina, e aí eu tive que levar no hospital, para lá em Monongo do Morro, para costurar a perna da menina. E aí quando nós estávamos voltando, o cheiro do gás, um carro velho, e o gás, e o cheiro do gás, ela enjoou, e aí daqui a pouco começou a vomitar. E vomitou o quê? A canjica. Para acabar de tirar, estava com uma roupa, você entendeu? Umas fotos lá do São João, daquelas fitas, daquele negócio. E aí começou, e aí vomitou. Quando vomitou, eu vi, falei, moço, comendo canjica. E aí depois eu disse, toma água, enxaga a boca. Ela enxaga a boca e tal. E eu disse, fica à vontade. Daí veio me pedir perdão. Eu disse, não, peça perdão a Deus. Você feriu foi a Deus, não foi a mim. Meu dever é só ensinar. Agora, é seu dever orar a Deus e perguntar para Deus se deve fazer isso ou não. Certo? Agora, igreja para todo gosto está aí fazendo tudo e comendo de peixe, de tudo, e fazendo a maior festa e não sabendo, ou se sabe e não está tendo consciência, você entendeu? E aí ferindo a santidade de Deus. Se Jesus tivesse morrido na sexta-feira que vem, certo? Eu não deveria fazer nada. E imagina que eu não tenho certeza, ninguém tem certeza se Jesus morreu, foi nesse dia, nessa data. Então aí pode estar fazendo um negócio mentindo. Então vamos tomar cuidado. E a igreja do Senhor ficou na terra, foi para fazer uma diferença, foi para levar as pessoas a entender o que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então muito cuidado,
porque sempre quando passa um dia de uma tradição como esta, São João, sempre pode observar que manifesta algumas coisas na vida de um bocado de crente. Porque às vezes você fala aqui, amanhã, como dizia minha avó, quebra pau no ouvido, vai lá e faz, e depois vem o preço. A conta chega. Então tome cuidado, você entendeu, com essas tradições, porque essas e outras tradições da Igreja Católica ferem a santidade do nosso querido e eterno Deus. Embora para o assunto em nome de Jesus. Eu já ensinei várias vezes que a nossa vida com Deus, muitas pessoas aprenderam a servir a Deus de uma forma errada, aprenderam a servir a Deus errado, porque quem ensinou não soube ensinar. E as coisas de Deus é para ensinar como deve ensinar. Então, se você olhar para a Bíblia, desde lá do Velho Testamento, você vê que a vida de Deus com o seu povo sempre foi uma troca. Sempre foi uma troca. Quando Deus chegou para Adão e disse para Adão que ele vigiasse, que ele comesse aquela fruta, mas daquela ali não. Deus estava dizendo a Adão: se você me obedecer, continuarei cuidando de você, continuarei cuidando da tua família. Se você desobedecer, você vai morrer espiritualmente. Morrer espiritualmente é perder Deus de vista, é perder a presença de Deus, é afastar de Deus. E Adão brincou, Eva brincou. Quando eles desobedeceram, a conta chegou e sobrou até para a gente, respingou até na gente. Então Deus, desde lá do início, Ele sempre vive com o ser humano à base de troca. Ele chega e diz para a pessoa: seja fiel a mim e eu cuidarei de ti. Se você não for fiel a mim, não cuide de você. Hoje mesmo nós estávamos conversando, irmãos e irmãos, e falando sobre o mundo. E você pode ver que até um bocado de crente vive desesperado, dizendo: se for tal governo, se for tal pessoa, se for não sei quem, BBB, blá blá blá, que governar é melhor. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Entende o que é a Bíblia? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Grave isso aqui: e homem nenhum, sem a palavra de Deus, consegue mudar esse mundo. Descarta qualquer outra ideia, vai por mim. Agora, mesmo no mundo corrupto como nós estamos vivendo, eu falei para esses irmãos: se eu e você formos fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor, mesmo no deserto que nós estamos vivendo, onde as coisas é miséria por cima de miséria, se a gente for fiel a Deus, Ele cuida de nós. Então, a minha preocupação não é com A ou B governar, a minha preocupação é eu servir o Senhor meu Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, não foi o governante que abriu o mar vermelho, quem abriu foi Deus. Não foi A ou B que mandou nuvens para fazer sombra, não foi A ou B que mandou isso ou aquilo para fogo, não foi A ou B que mandou maná. Quem mandou foi Deus. E Deus venceu os inimigos. Deus venceu os inimigos
e até chegou lá em Canaã com aquele povo e impulsou aquele povo em Canaã. E para os olhos humanos, para a lógica humana, era impossível. Era impossível. Bendito ao nome do Senhor. Então a nossa primeira confiança deve estar voltada para Deus. Depois, segundo ou terceiro, para os homens. Agora, lembrando de uma coisa, que precisamos servir o Senhor para o Senhor cuidar de nós. Para o Senhor cuidar de nós. O que adianta eu confiar em homens, fazer campanhas, isso e aquilo, e eu não for fiel, e eu não ser fiel à palavra de Deus? Vai adiantar o quê? Não adianta nada. Não adianta nada. Porque a maioria das bênçãos de Deus sobre a vida de um servo, de uma serva dele, é via obediência. Não é via governo, via A, via B. Então Deus, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele tem um governo. Ele governa sobre o seu povo. Se a gente for fiel a Ele, mesmo nesse mundo problemático, a gente pode ser feliz, a gente pode ser abençoado, a gente pode ser guardado por Ele, a gente pode prosperar, mesmo nesse mundo miserável que estamos vivendo. Mas Deus, Ele é Senhor no céu, Senhor da terra, Senhor sobre todos. Então a minha primeira confiança deve estar voltada para Deus. Então eu falei para esses irmãos, se eu e você formos fiéis a Deus, pode ficar tranquilo, que Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da gente, Ele vai abrir as portas para nós. Louvado seja Deus. Ele vai criar situações e vamos ser abençoados por Ele. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você entendeu que com Deus é um mundo, é uma área de troca. Quando Deus chegou com esse povo lá em Canaã, aí Ele estabeleceu uma doutrina, a doutrina da contribuição dentro da igreja dele. Isso foi em toda a história, e isso vai até Jesus voltar. Todo mundo sabe que desde lá a igreja nunca teve direito em verbas. Então, porque a igreja é isenta de imposto, a igreja não paga imposto, ela também não tem direito em verbas do Estado. Então ela tem que sobreviver por conta própria. Se ela tem que sobreviver por conta própria, ela tem que sobreviver com as contribuições da gente. Então eu preciso entender isso. Se eu não entender, eu vou ser mais um crente daqueles que foram mal formados, porque um bocado de crente, infelizmente, foram mal formados. Lembra de um detalhe sobre o dízimo e oferta? Que muitos diziam assim: você só vai dizimar quando você batizar. Enquanto você não batizar, você não tem o dever de dizimar. Eu vi muito isso dentro da igreja. Aonde que a Bíblia ensina assim? E quando era para falar de um assunto sobre dízimo, tinha uma reunião chamada reunião de membros. Só os membros podiam participar. Os que não fossem batizados não podiam participar. Não podia ligar o som da igreja. Tinha que fechar as portas para falar desse assunto. E quando esse assunto chegava no conhecimento dessas pessoas, a maioria se escandalizava.
A maioria se escandalizava. A igreja pregava para as pessoas só a misericórdia de Deus. Os mais velhos de crente aqui sabem. Vem para a igreja que Deus vai te salvar. Vem para a igreja que Deus vai te curar. Vem para a igreja que Deus vai te dar uma casa. Vem para a igreja que Deus vai fazer isso, te dar um emprego, BBB, blá blá blá. E mostrava para as pessoas um Deus misericórdia, só misericórdia. Um Deus que era só para abençoar. E não mostrava para as pessoas o outro lado do Senhor, que é a justiça. Então a Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a igreja falhava muito. A igreja falhou muito. E quando as pessoas chegavam na igreja, que ficava sabendo desse outro lado de Deus, começava até chamar a igreja de mentirosa. Por que mente desse jeito? Por que engana? Não é tão fácil explicar para a pessoa o que é essa doutrina e dizer à pessoa: fica entre você e Deus. Na hora que você for orar, pergunte para o Espírito Santo se você deve obedecer essa doutrina ou não. Fica entre você e Deus. Pronto. Você não é forçado, você não é obrigado. Mas lembra de uma coisa: que para eu e você chegarmos a Deus, alguém lá atrás teve que contribuir para a igreja evangelizar, para a igreja construir, para a igreja fazer um monte de coisas. Então, para a igreja chegar aqui, alguém pagou um preço. Para eu sentar num banco, para eu ter esse recinto, para eu ficar, para eu adorar a Deus, alguém lá atrás pagou o preço. Alguém lá atrás contribuiu, alguém lá atrás ajudou. Então eu tenho que colocar na mente de hoje, eu tenho que colocar na mente das crianças que nós temos um dever de somar para ver o reino de Deus andar. É tão fácil isso, é tão fácil de entender. E quando eu aceitei Jesus, eu já sabia dessas coisas ocultas que escondia esses assuntos dos que não eram membros. E eu cheguei para o obreiro e disse: fale para mim tudo sobre dízimos e ofertas. Me ensina. Ele disse: você quer ouvir? Eu disse: quero. E ele fez um estudo dentro da palavra de Deus e passou para mim. Foi em casa, ficou com eu, uma Juvinha, umas 2 horas sentados ali nos ensinando. Ele disse: você não vai escandalizar se eu te pedir para me mostrar a verdade. Eu aceitei Jesus porque eu quero ir morar no céu. Eu te perguntei, chamei o senhor aqui porque eu quero saber, mas não vou escandalizar. Não, de jeito nenhum. Está na Bíblia? Ele disse: está. Se tiver na Bíblia, o senhor pode falar para mim, pode pregar para mim, que eu estou pronto para ouvir. Eu vim para receber o Senhor Jesus, para um dia eu ir morar no céu. E ele explicou para mim, pronto. Bendito ao nome do Senhor. Eu disse: por que faz aquelas reuniões? Porque eu mais vinha aceitando Jesus dia 2 de maio, e nós não era casado civil, foi colocar os papéis no cartório, casamos em agosto e batizamos dia 11 de setembro. Então, maio, junho, julho, agosto e setembro, 4 ceias nós não participamos, porque a gente não era casado civil, não era batizado. Mas na ceia de outubro nós ceiamos. Aí nós começamos, então até hoje nunca ficamos fora de uma ceia para a glória de Jesus. E aí eu disse: aquelas reuniões que eu já vi,
Ele disse, eu posso lhe explicar, eu disse, explique. Por que fechar a porta da frente? Por que fechar janelas? Por que só deixa a porta do lado do povo entrar? Por que não usa o microfone? Não é a verdade? Não é a palavra de Deus? É. Então por que esconder? Bendito é o nome de Jesus. E quando nós assumimos a igreja, eu mandei abrir as portas, mandei abrir janela, e sempre preguei culto de ensinamento com as portas abertas. Jamais pedi, não, você que não é membro, não vem para tal culto não, ou esse culto vai ser tratado um assunto que você não pode. Não é a palavra de Deus? Por que ficar escondendo? Porque quem veio para Jesus de verdade não se escandaliza com a verdade. Quem veio para Jesus de verdade não se escandaliza com a verdade. Qualquer verdade que vier para aquele que aceitou Jesus de verdade, de coração, para ele diz, glória a Deus. Mais uma verdade que eu aprendi, mais uma doutrina que eu aprendi. Então, quando Deus chegou com o povo lá em Israel, usou Moisés, lá Moisés morreu, e Josué e Caleb entrou na terra prometida com o povo, Deus estabeleceu essa doutrina. Ele disse, eu tirei vocês do Egito, vocês viviam na miséria, vocês viviam lá trabalhando para Faraó de graça. Eu mandei Moisés, que até lá Moisés tirou vocês, eu conduzi vocês, preparei o maná no deserto, preparei tudo e dei essa terra para vocês. Lá moravam uns filisteus, os homens de quase 3 metros de altura, daquela família do tanto do Golias que enfrentou Davi e Davi matou ele, sabe, é daquela família. Aí aqueles homens preparados para a guerra, eles invadiram aquela terra, mas aquela terra Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a descendência de Abraão. E aí, quando Deus chegou lá com o povo, Deus expulsou aquele povo de lá, os filisteus. Essa terra que vocês invadiram, não é de vocês não. Some daqui, aqui é do meu povo. E Deus impulsou aquele povo ali. Deu casa, deu terra, deu fazenda, deu gado, deu comida. Deus estabilizou o povo. Melhorou a vida do povo. Você pode ver que até hoje Israel é um país que a área geográfica é pequenininha, é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Israel não dá 10% a área geográfica não dá 10% do tamanho da Bahia, mas é uma potência no mundo, é uma potência, e não mexe em Israel não, que mexe em muito país, viu? Porque Deus disse a Abraão, aqueles que te abençoar, Abraão, eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Países como os Estados Unidos e outros têm noção disso, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Quem mexer em Israel vai mexer em Deus. E pode ver aí, se levanta quem se levantar, mas Israel, viu? Aí Deus deu tudo, coisa boa para eles, riqueza, e disse agora, do lucro de vocês, do que vocês ganharam, vocês ficam com 90%, porque Deus foi bom demais, que se eu fosse o dono da terra, eu ainda ia falar para o cara, vou te quebrar o galho, tu vai trabalhar na meia comigo, 50% é teu, 50% é meu, e estava bom, de bom tamanho. Quem é que é dono da vida? É Deus. Quem é que é dono da tua mente? É Deus. Quem é que é dono dos teus braços? Teus braços só movimentam enquanto Ele quiser que movimente. No dia que Ele quiser parar teus braços, Ele para. No dia que Ele quiser parar tua mente, Ele para. De quem é a terra? É dele. De quem é o vento? É dele. De quem é o sol? É dele. De quem é a chuva? É dele. De quem é as estrelas? É Deus. De quem é as águas? É dele. Tudo é dele. A terra é a plenitude, é dele. Então nós não temos nada, nem a vida nós temos.
E aí ele disse que se eu fosse Deus, se eu fosse o dono de tudo isso, eu ia falar para o cara: tu vai trabalhar comigo de meia, tu vai trabalhar comigo rachando no meio, tu fica com 50% e eu com 50%, porque tu não entrou com nada, tudo fui eu. Mas Deus é tão bom que Ele falou para o povo de Israel: vocês ficam com 90% do que vocês produzirem, e 10% vocês devolvem na minha casa, que é para a manutenção da minha obra na terra. Tem gente que acha o trem mais complicado contribuir para o reino de Deus. Não entendeu ainda, porque quem já entendeu, coloca no coração: eu estou somando para o reino de Deus, eu estou somando para almas render aos pés de Jesus, eu estou somando para ver o nome de Jesus ser glorificado. Essa semana recebi uma família, e quando eles viram lá o centro, a casa do vovô, lá o colégio, começaram a chorar. E eu falei das igrejas, e eles começaram a chorar. E na hora o Senhor disse para mim: isso tudo é fruto das contribuições do meu povo. E eu expliquei para eles. Bendito ao nome do Senhor. Então isso é o andamento da obra de Deus. Quem foi que foi glorificado? O Senhor Jesus. Esse povo choraram. Foi por causa de mim? Não, o que eu falei foi Deus. O Senhor aqui preparou dinheiro, até dinheiro que eu nem sei quem mandou. Eu sei que só chegava na conta da loja e nós ia lá pegar de material. Eu sei disso porque a loja me ligava e eu ia. O Senhor preparou todas as coisas. Quem foi que foi glorificado? O Senhor. Então eu me senti tão útil. Eu lembrei da igreja, que a igreja, ela deve se sentir útil e está fazendo o nome de Jesus ser exaltado. Então eu preciso me alegrar por tudo aquilo que eu estou fazendo. Prepara uma coisa para um dia você ficar sabendo, prepara o coração. Irmão Milson pegou uma empresa ali em Souto Soares, e ele disse: bora fazer, mas eu lá com os meninos e tal. Eu disse: moço, eu estou precisando mesmo. E aí as pessoas chegou, perguntou: o que é isso aí? Eu disse: é uma empreita que nós pegamos. Aí hoje Neguinha de Lima, a mãe de Luan, ela é professora lá na creche, e eu passando de trás do muro e viu eu lá conversando, e esse povo de Umburana conversa alto, e para nós está conversando baixinho. E continuarei conversando assim, quero morrer assim. Minha cultura eu não abro mão não. Ah, pastor, mas está errado. Errado seu nariz. Seu nariz é que está errado. A tua cultura está certa, a minha também está certa. Então cada um respeita o outro. Aí ela ouviu minha voz. Quando eu pensei que ela estava lá no canto do muro. Pastor, pastor. Que eu olhei e falei: ô neguinho. Ela disse: eu ia passando aí, quando eu vi sua voz, eu disse: eu conheço essa voz. Falou para os colegas dela: professor, isso aí é o que? Eu disse: é trabalhando para dar um dinheirinho para manter aquele centro de recuperação. Ela disse: depois passa em casa, Lio está querendo lhe ver, o esposo dela. Eu quero ir lá. Aí ela já saiu falando para as colegas. Aí na hora eu já senti tão útil no reino de Deus, que eu disse: isso aqui está evangelizando. Nós estamos ganhando dinheiro aqui para ajudar o centro e estamos evangelizando. O dízimo na casa de Deus, lá no templo desse povo de Israel, era para manter a casa, era para manter a obra de Deus, era para sustentar o sacerdote, porque o sacerdote, Deus, a tribo de Levi, Deus não deu terra, Deus não deu empresa, Deus não deu comércio,
Disse: vocês vão trabalhar, a tribo de Levi vai cuidar da minha casa, e vocês, com esses 10%, vão sustentar as famílias da tribo de Levi. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou um tempo em que os sacerdotes estavam passando fome, as roupas estavam doídas, a casa de Deus estava caindo, o buraco estava em ruína. Foi quando Deus foi aguentando, até que Deus chamou logo esse povo de roubadores. Aí Deus disse: tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós. E eles estavam tão cegos espirituais, que ainda fez uma pergunta a Deus. Olha que coisa: Senhor, mas em que havendo de tornar? O Senhor disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor foi bem direto: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso que vocês estão sofrendo maldição. Por isso que vocês estão. Ao Senhor ainda deu o conselho: trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois faz prova de mim. Você está entendendo que é uma troca? Em qualquer área com Deus é uma troca. Um fica em casa, o outro vem adorar o Senhor. O que veio adorar a Deus sentiu a presença de Deus, o que ficou em casa não sentiu, porque foi negligência. Aqueles que foram negligência. Você está entendendo que é uma troca? Se eu quero que Deus toque em mim, devo tocar em Deus primeiro. Se eu quero sentir a presença dele, que eu faça ele sentir a minha presença. É uma troca com Deus. Bendito ao nome do Senhor. E quando chega nessa área, é uma das áreas mais difíceis da igreja. Porque nós, na tradição católica, nós aprendemos errado. Quem mais protestou contra a doutrina do dízimo foi a Igreja Católica. E você pode observar que eu fui católico e nós era de dentro da Igreja Católica, sei de tudo. Passei pela macumba, pelo candomblé, magia negra, essas coisas. Lá é um pouco diferente, porque lá só faz aquela rezinha por 1 quilo de arroz, não sei o quê. Aquele macumbeiro, aquele benzedor pobre, fraquinho. Agora aquele que é mais forte, aquele que é mais famoso, o tratamento é caro. Então, dentro da macumba, dentro do candomblé, isso e aquilo, as pessoas que frequentam esses lugares não escandalizam quando diz o tratamento é X. Mas dentro da Igreja Católica, nós fomos formados, a gente só contribuía, o cara estava infusado sem casar. Aí ele fazia uma promessa, você entendeu? Chamava Santo Antônio e combinava com Antônio, para ver se Santo Antônio arrumava uma mulher para ele que ele estava tanto. Então foi uma coisa que deixou o povo mal acostumado, que a Bíblia diz que não é assim. Então, por um lado, a Igreja Católica levou o povo a achar que a igreja, que Deus não precisa de dízimo e nem de oferta. Nós aprendemos assim. Até hoje tem católico que ele dá R$5, R$20, dizendo que é o dízimo. O dízimo é 10%. Vê lá o que significa a palavra dízimo. Então nós fomos ensinados assim.
Então nós aprendemos que Deus era para nós chegar até Ele, para pedir as bênçãos dele para nós, e a gente não ter o dever de fazer sacrifício nenhum. Foi assim que nós aprendemos. Aí você pergunta, mas e como a Igreja Católica sobrevive? Aí lá a Igreja Católica não pregou a verdade, a doutrina do dízimo e da oferta, para arrecadar fundos para manter a entidade. Mas lá a Igreja Católica criou um crachá, o crachá da excomungação. Você queria amaldiçoar, excomungar alguém, você ia lá, comprava aquele crachá, olha aí a Igreja Católica arrecadando fundos, e aí o padre fazia lá uma reza, uma missa, para excomungar aquela pessoa. Olha aí uma porta, olha aí uma arma para tomar o dinheiro do povo. A Igreja Católica criou a indulgência, o direito de salvação, que não precisava ninguém se consertar, bastava comprar aquele crachá e aí pronto, estava salvo. O cara estava lá dentro e dizia: moço, toma cuidado, que nada, já estou salvo, já comprei minha indulgência, estou salvo. Olha aí outra arma que a Igreja Católica usou para arrecadar fundos. A Igreja Católica criou o purgatório, dizendo que quando a pessoa morre, que a pessoa vai para esse lugar, purgatório, que é para purgar os pecados. E aqui a Igreja Católica colocou na cabeça dos parentes da pessoa que morreu, para pagar para a Igreja Católica os padres rezar 10 missas, 20 missas, que diz que rezando essa missa, que lá vai purgando os pecados, até a pessoa sai do purgatório e se salva. Quando você vai ver purgatório, o que é purgatório? Vê lá no dicionário. O significado da palavra purgatório é lugar de purga. Mas a Igreja Católica criou isso e enfiou isso para abaixo na cabeça das pessoas. E eu acreditava. Aí você vê lá, a Igreja Católica criou o batismo de crianças, dizendo que se essa criança morresse sem ser batizada, que morre pagando, e que aí vai ter que passar no purgatório para vomitar o leite que mamou na mãe. Olha que negócio, olha que aberração. Como é que o menino já morreu? Quem mamou o leite foi a matéria, foi o físico. O menino morreu, enterrou o corpo do menino. E quem é que vai passar lá para vomitar esse leite? E esse leite é matéria, como é que vai vomitar? Aí por isso que implantou essa ideologia na cabeça dos católicos. Quantas vezes o menino estava doente para morrer, o padre morava em Morro do Chapéu, e missa só daqui 3, 4 meses. Aí tinha representante lá que batizava o menino na hora da morte, que não podia morrer pagando, e até esses que batizavam na hora da morte morria, a família pagava o batismo para a Igreja Católica. Vai fazer um casamento lá dentro, a Igreja Católica cobrava um absurdo, e assim vai. Então você está vendo que a Igreja Católica feriu a santidade de Deus, implantando coisas lá dentro que não tem nada a ver com a Bíblia. E o que era para viver, o que é para viver, não vive. Aquilo que é para obedecer, não obedece. Eu estou falando porque eu fui criado lá dentro. Eu fui criado lá dentro. E assim outras coisas. A Igreja Católica dominou o mundo por muito tempo. A história mostra isso aí. Quando o Estado doa um terreno para a igreja, pode ver que é lá numa ponta de rua,
município de Iraquara foi doar um terreno para a nossa igreja aqui lá na rua São Soares, foi doar aquele terreno lá naquela rua apertada, que ali não é uma rua adequada para a igreja. A igreja tem que ter um espaço. Agora vê lá a igreja católica, numa das melhores praças de Iraquara, aí o município doou. Chega lá na Nova Iraquara, para nós o município não doou, mas vê lá onde é a igreja, lá no Joaquim Caio, da igreja católica, na praça. Então a igreja católica, ela predominou por muito tempo. As autoridades lideradas debaixo de ordem do catolicismo romano. Então a igreja inverteu, e nós fomos formados. Eu fui formado dentro dessa cultura. Eu fui formado dentro dessa cultura católica. Então lá quando fala de dízimo, por isso que às vezes muitas pessoas que se convertem acham estranho a doutrina do dízimo e ainda dizem: não, mas Deus, Ele não precisa, Ele é dono do ouro, da prata, Ele não precisa de dinheiro. Você nunca viu Deus chegar e pagar uma conta de luz dessa aqui. Você nunca viu Deus chegar e pagar 1000 blocos. O dever dele, Ele está cumprindo. Agora, o nosso dever é nós que temos que cumprir. E o dever de contribuir para a entidade que está nos assistindo é nosso. Não é de Deus, não é de anjo, não é de A, não é de B. A responsabilidade é nossa. Agora, quando a gente aceita Jesus de verdade, a doutrina de Deus não dói na gente. A doutrina de Deus não dói. Quando eu não consigo viver aquela doutrina, eu fico me sentindo mal e dizendo: Deus me ajude para um dia eu viver essa doutrina. Deus BBB e blá. Então nós sofremos um pouco. Domingo nós estávamos falando sobre novo nascimento, sobre regeneração, sobre metamorfose. E nós fomos formados por essa cultura católica. Irmão Moura aqui conheceu um velho que era macumbeiro lá perto de Utinga, o velho Santinho do Ouro. Nós levava pai lá, nós trabalhava 3, 4 meses arrancando toco, sofrendo eu com 12 anos de idade, para juntar dinheiro para fretar um carro, porque se um frango preto aqui é R$50, lá no mínimo é 400. Então os trabalhos do velho Santinho do Ouro era caríssimo, mas a gente sacrificava para levar pai lá. Fazia uns tratamentos, um cartucho de pólvora, que ele tinha que fazer aquele, colocar pai ali e fazer um círculo, e para ficar dentro daquele círculo a gente ateava fogo. Aquelas folhas de tal pau que eu nem sei o que era caríssimo, um saquinho assim, que era para ferver, e pegar aquela água e dar um banho de pai. Então nós vivia na miséria, aquela situação difícil, passando fome, mas tinha que arrumar dinheiro para fretar o carro, para pagar esses trabalhos. Então quando nós aceitamos, no final de 82, que minha mãe aceitou Jesus, que a gente começou a ver a coisa aliviar dentro de casa, que a gente começou a ver que as telhas não chacoalhavam mais, gente não andava mais dentro de casa, gente não conversava mais dentro de casa, o trem lá das panelas caía, era gente querendo abrir a porta. Então dificilmente a gente conseguia dormir uma noite em paz. Era essa tribulação a noite toda. No outro dia a gente estava ressaqueado, com dor de cabeça, não dormia. Quando minha mãe aceitou Jesus, que uma luz acendeu
acendeu dentro da nossa casa, aí agora pronto. Aqueles trem não caminhou mais dentro de casa, não conversou mais dentro de casa, e nós levantávamos lá e não tinha ninguém. As telhas não chacoalhou mais, uma mão parece que era um mundo, dava um tapa do lado de fora da parede, chega a chacoalhar as telhas. Era essa tribulação quando minha mãe aceitou Jesus. Essas coisas não manifestou mais lá em casa, não manifestou mais. Aí nós começamos a entender que é porque mãe tinha ficado grande. E assim minha mãe foi lutando. Minha mãe, quando foi em 84, mesmo com essa dificuldade, meu pai bebendo, alcoolismo, nós conseguimos fazer uma casa para nós. E aí a gente começou a ver Deus botando a mão, mesmo com meu pai bebendo, passando fome, sofrendo, não foi pouco não. Aí quando nós víamos minha mãe dizimando, minha mãe ofertando, minha mãe fazendo de tudo para abençoar a igreja. Então quando a gente aceitou Jesus, por isso que eu sempre digo, ser crente para mim é uma questão de honra. Eu olho para a Bíblia Sagrada e digo que é uma honra. Eu tenho o privilégio de entender essa palavra. É um privilégio eu poder estar na igreja. É um privilégio hoje eu não ser mais escravo de Satanás. Então qualquer doutrina que vem, nós fomos ensinados, a vida nos ensinou que servir a Deus é uma questão de honra. Quantos aqui contribuíam, muitos aqui contribuíam mais para o diabo do que hoje contribui para Deus. Para contribuir para o diabo ninguém enchia, ninguém reclama, está tudo ok, mas para contribuir para Deus muitos reclamam. Eu louvo a Deus porque eu fui ensinado. Louvo a Deus pela minha família, porque todos diziam oferta. E essa doutrina nós queremos implantar de geração em geração dentro da nossa família. Fazendo isso, o Senhor disse: eu abençoaria a tua casa. Está vendo que é uma troca? É uma troca, irmão. Se eu for fiel a Deus, posso ficar tranquilo. Pode vir governo de tal lado, posso ficar sossegadinho. O Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar de você. Se a gente for fiel a Ele, pode ficar tranquilo. Lembra? Já falei, já contei isso para muitos. Por isso que minha confiança não está em político. Não. Respeito. Quem quiser candidatar, pode candidatar. Eu entendo, eu respeito. Agora, achar que a igreja só vai andar se está um político? Não. Epa, a igreja não é do político. A igreja não tem vínculo com o Estado. A igreja tem vínculo com o céu. A igreja tem vínculo com o céu. Não já viu esses crentes sem vergonha que fica tudo lá atrás de político? Vai fazer a casa, fica lá atrás de político, o político dá 10 saquinhos de cimento, vai dar 500 telhas. Isso é crente sem vergonha. É crente que não tem vida com Deus. Porque quem tem vida com Deus pode ficar despreocupado, não, que Deus usa A ou B para chegar e te dar, pode ficar sossegadinho, não se preocupar não. E uma vez eu tive uma distensão no meu ciático naquele tempo, 95, 96, uma fisioterapia era caríssima, uma sessão era caríssima. E eu fui ali no Dr. Ernestinho, em Seabra, e ele disse: fica por tanto. E eu não tinha dinheiro. Ele disse: eu moro onde? Eu disse: eu moro no município de Canarana. Ele disse: a prefeitura de Canarana tem convênio aqui. Eu disse: então vamos conversar. E naquele tempo cada vereador andava com um talão de guia. Aí dava a guia, falava a guia, lá atendia. Cheguei num vereador que nós votamos, não cobramos nenhuma bala doce dele para nós votar nele.
E eu disse: ô moço, eu estou precisando disso aqui. E a prefeitura tem convênio. Então eu não estava pedindo um favor a ele, porque o dinheiro da prefeitura é nosso. Essa cambada que até hoje faz isso dentro das prefeituras. A maioria deles usa nosso dinheiro para comprar nosso voto e para nos escravizar. Essa cambada de miseráveis e endemoniados. E se não se converter, vão tudo para o inferno. E vou te mostrar agora na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que afronta o pobre, quem justifica é o Senhor. Então eles ficam afrontando o pobre. Pobres como o pão que o diabo amassou na mão dessa cambada de miseráveis. Não são todos, mas a maioria é desse jeito. A maioria é desse jeito. Até hoje não é a guia. Eles usam um jeitinho lá que indiretamente é comprando voto. Se ele sabe que você pode votar nele no dia, ele te dá uma força. Se ele sabe que você é dos dele, ele faz qualquer coisa. Se não, aí entra um monte de coisa aí que só a graça do Senhor. E isso que me revolta. É isso que eu fico pedindo a Jesus. Manda uma aftosa para pegar esses políticos ruins tudo. Tinha que morrer tudo. Está afrontando os pobres. Aí quando eu cheguei nesse miserável, ele disse: eu te dou a guia, tu pode fazer o tratamento, mas se tu fizer um compromisso comigo aqui agora. Eu disse: o quê? Ele estava dando apoio a um deputado estadual, que era diretor do Hospital Roberto Santos lá em Salvador, para tu votar no meu candidato a deputado. E eu dei um tapa no carro que eu estava, e eu disse: vai para o inferno. Eu crente, com os 2 anos de crente, vá para o inferno com essa guia. Ele disse: calma, porque tu é nervoso. Eu disse: não, porque eu não sou vagabundo, eu não sou eleitor baixo. Viu? Entrei no carro dos irmãos e saí. E eu disse: eu só não vou te quebrar a cara, porque eu sou crente. Mas não fica muito perto de mim não, senão eu posso pedir licença a Jesus aqui 10 minutos. Naquele tempo eu estava com uns 26 anos, o braço desse tamanho, e eu posso encher com a cara de morro. Filho do cão, chamei um monte. E aqui eu estou falando e estou gravando, muita gente vai ouvir. E vão bater palma e dizer: e ele está certinho, porque eu estou certo. Eu não estava pedindo favor àquele filho do cão. Eu estava pedindo a ele que cumprisse com o dever dele, porque eu estava pagando ele para me atender. Dei um tapa no painel do carro. Nós estávamos indo para Canarana adorar a Deus lá na igreja com o pastor Walter Ney. E cheguei, bati ali e falei: Senhor, eu vou continuar te servindo, mas quero te pedir uma coisa: nunca mais o Senhor me deixa passar por uma humilhação dessa, porque eu não sirvo um Deus baixo, eu sirvo um Deus grande. E eu não quero mais isso para mim não. 3 dias depois ligaram para mim, arrumaram uma clínica para mim fazer o tratamento lá em São Paulo. Deixei uma compra grande para a Julinha, mandaram dinheiro, ó. Foi até bom ele não ter dado aqui. E eu fui lá para São Paulo, tudo pago por esse povo. Chegou lá uma clínica ali em Santa Mara, na Avenida Vereador José Diniz. Lá uma clínica, os vidrão tudo preto, que trem mais bonito do mundo. Lá tem as revistas da Veja, não é esses trem velho que você vê nessas clínicas aí de 3 anos atrás, não. É do dia. O senhor quer uma revista? O senhor aquele jornal do papel? Aceita um cafezinho, senhor, aquele jornal? E na hora, ali eu comecei a chorar. E Deus falou no meu coração: tu está vendo? Continua fiel a mim, que eu continuarei te abençoando. Na hora certa me atendia. E graças a Deus, isso já vai, ou já fez 30 anos, ou vai fazer agora. E nunca mais precisei, nem eu nem minha família, passar por essas humilhações desgraçadas que essa cambada de políticos corruptos anda fazendo por aí. Viu? Nunca mais precisou. E eu sempre falo para a minha família: bora servir o Senhor Jesus, que nós servimos Ele com alegria, sendo fiel a Ele. No dia que nós precisarmos do dinheiro do exame, Jesus vai preparar para nós. No dia que nós precisarmos de um tratamento ali,
nós, churicanta, labachura, né? Em 2009 eu passei por uma cirurgia de rim, lá na Litocentro, lá em Salvador. Doutor Afonso me encaminhou e disse: a cirurgia é 9.800, mas o SUS cobre metade. Chegou lá, o dono da clínica lá, doutor Pedro Gouveia, eu não trabalho mais com o SUS. E eu fiquei ali, estava doente demais. Só melhorava quando eu dava um pique ali naquela praça ali na Graça ali. E eu disse: Senhor, o que eu vou fazer aqui? E o Senhor disse: pode ligar para meu servo. E quando eu liguei para o pastor, um amigo meu, eu disse: ora por mim que eu estou passando isso. E eu não quero dar cheque porque eu tenho medo de eu arrumar o dinheiro. Ele disse: eu te dou 6 meses no outro, que era só metade. Aí ele disse: antes de tu me ligar, Deus falou para mim que tu iria me ligar e que era para mim te socorrer. Eu não sabia o que tu estava passando. Eu disse: pois é. Ele disse: pode dar o cheque para 60 dias e pode ficar tranquilo que eu vou cobrir. E cobriu mesmo. Olha que Deus maravilhoso. Precisa eu agora trazer: não, eu tenho que viver lá puxando o saco de prefeito disso e daquilo, puxando o saco de vereador disso e daquilo. Eu não preciso disso. Eu preciso respeitar eles como autoridade sobre a minha vida, mas lembrar que eu tenho Deus, que Ele cuida de mim, assim como eu cuido de meus filhos lá em casa. Quando meu filho está doente, eu dou remédio para ele. Quando meu filho está precisando de um chinelo, eu dou um chinelo para ele. Quando meu filho está precisando de uma roupa, eu dou uma roupa para ele. Assim também é nosso Deus, que Ele é nosso Pai Celestial. E é porque a gente às vezes fica fraquejando e fica voltando a visão para o outro lado. Bendito é o nome do Senhor. É Deus. Essa semana Deus usou uma irmã numa congregação que nós tivemos essa semana aí, e Deus usou ela e disse: já estou levantando mais 3 médicos e em breve vamos te procurar. E esses 3 médicos, eles vão ajudar na construção da clínica, porque é um projeto que tem no coração deles. Eles são crentes, mas os pastores deles não importam com essas coisas. E quando eles te assistiram por essa câmera aqui, irmão velho, que você está fazendo, pensa que é uma besteirinha. Eu toquei no coração deles, e eles vão te procurar em breve e vão te dar maior força, porque é um projeto que está no coração deles. É uma clínica médica para ajudar os irmãos menos favorecidos da igreja. Não precisa eu não estou botando confiança que eu vou ter que ir fazer vínculo, fazer parceria com A, com B. Não, eu estou confiante que eu tenho que fazer parceria com o meu Deus e com a igreja dele na terra, que é quem representa ele. Acabou. Então o dízimo é isso, meu irmão. Quem aceitou Jesus de verdade: pastor, mas que eu ganho pouquinho. Jesus disse que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E ele disse que quem é fiel no pouco, no muito ele coloca. Tu está entendendo o negócio? Então com Deus é uma troca. Com Deus é uma troca. E quando Deus prova a gente, quantas vezes eu adivinho, deixamos de comprar carro para devolver o dízimo na igreja. E isso com os 2 anos, uma dificuldade, e o Senhor provando a gente. Mas no mês de junho de 95, a irmã Leni lá do Monte Chapéu, um domingo conheceu, e essa irmã ela pregou lá no trabalho, no domingo à tarde, e Deus usou ela, e o Senhor usou ela, deu um tapa na minha mão, e o Senhor falou na boca dela: a partir de hoje acabou a aprovação na área de alimento, nunca mais tua esposa e teus filhos, tua geração vai passar aprovação na área de alimentação, porque eu te provei e tu não reclamou, tu só me adorou. E daquele dia para cá acabou. Jesus tem nos ajudado. Às vezes meu irmão fica: moço, planta um pé de manga aí. Para que eu vou plantar pé de manga se eu não tenho tempo? Não é que eu sou preguiçoso não, viu? Porque eu criei minha família, foi arrancando todo. Não é que hoje eu não dou conta, eu não tenho tempo. Hoje eu tenho que correr.
certo? Eu falei para ele, pai, nós já entramos na gozação. Para que eu vou plantar, meu, se eu tenho Deus? Eu saio para pular para cuidar de alguém, do necessitado, fazendo a obra de Deus. Aí Deus toca no coração daquele irmão que não faz o que eu faço na obra dele. Ele tem mais tempo do que eu. Aí ele vai, planta um pé de manga e vai boiando, vai aguando. Quando aquele pé de manga começa a produzir, Deus vai e fala para ele, eu não peço não. Posso ver seu pé de manga lá carregado, que eu não peço uma manga. Porque eu aprendi que o meu Deus, ele cuida de mim. Não falta manga lá em casa não. Aí quando o irmão vai pegar na manga aqui, Deus fala, ei, tira umas 3 ou 4 aí e leva para o meu certo. Pensa que não, chega os irmãos na casa cansados. Falei para meu irmão, não vou plantar não. Um dia Danilo estava lá para Matinha, foi pegar lá um jabuticaba, botou a mão, o Senhor fez ele lembrar de mim. Foi de dia eu estava falando de jabuticaba de manhã. De mim estou com vontade de chupar jabuticaba. Se não qualquer coisa, senão nós chamamos de Tião, a Adriana, e vamos lá na veredinha, na casa do pai de Tião, lá tem. E a noite eu chego. É Deus. Eu nunca pedi, irmão dali, vai lá e tira para mim, vai lá e traz uma sacola. Eu não faço isso. Então o Senhor vai cuidando de nós. Basta nós ser fiel a Ele, e Ele cuida da gente nessa terra, cuida da nossa família, porque é uma promessa dele. Então, ao invés de ficar confiando em A nem B, vamos confiar no Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Bora orar em nome de Jesus. E se tu entendeu, amém. Se não entendeu, não entendo mais nunca. E aí vai ficar difícil mesmo. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. E vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a guardar essa palavra em nossos corações. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito radical nas coisas. Nós estamos levantando 20 para 5, porque eu tenho que correr. Passou do lado. Mas sabe o que é você naquela alegria? Então eu falo para você, tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria. Vai dizimar, dizima com alegria. Vai ofertar, oferte com alegria. Estenda a mão assim, ó, com muita alegria. Hoje eu não estou chorando mais lá na lotérica, porque quem leva e deposita meu dízimo é Isaac, que nem tempo de ir lá depositar o dízimo, eu não tenho mais. Aí dou o dinheiro e tem que depositar na conta da convenção, um carnezinho lá. E aí, mas várias vezes cheguei lá para depositar, quando as meninas olham para mim, eu estava chorando. Foi, pastor, está sentindo? Ó, minha filha, que isso aí é o dízimo. Sabe o que é? Testemunhei lá do que Deus já fez na vida da minha mãe, e eu dizia com muita alegria, na hora que eu estou colocando o dízimo aqui, é uma alegria tremenda. E um dia das 3 que estava lá, o mundo começou a chorar também, e dizer, um dia quero ser assim também. Quero devolver o dízimo para Deus com essa mesma alegria. Então, você está entendendo? Tudo que você for fazer para Deus, você não vai dizimar, porque eu preguei essa palavra hoje. Pergunte para o Espírito Santo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso aí que eu tenho que fazer? Pergunte para Ele, que tu vai ver se Ele vai te responder ou não. Querido Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui, meu Senhor. Obrigado por essa palavra. Peço ao Senhor que me ajude, ó Deus, que o Senhor possa colocar um colírio espiritual nos meus olhos espirituais. Ó Deus, porque assim como o diabo cegou aquele povo de Israel, se eu não vigiar, vai me cegar também. Me ajuda nessa caminhada, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a ter esta visão. Deus, eu sei que essa doutrina é do Senhor, mas se o irmão ainda não crê, a irmã não crê, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que hoje, quando ele orar, diz para ele se ele deve ou não seguir essa doutrina. Você que está nos assistindo, se Deus tocar no seu coração para ajudar a nossa igreja, ajude a nossa igreja a fazer um trabalho, a fazer mais para Deus. Deus abençoa a cada um, abençoa a família de cada um, e peço ao Senhor dar-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus oramos ao Senhor Deus. Amém, Pai. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja por todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém.